Da tribuna da Câmara, o deputado federal delegado Marcelo Freitas lembrou a importância da independência e harmonia entre os poderes e defendeu a CPI proposta pelo deputado Marcel Van Hatten para investigar abusos cometidos por ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. O deputado lembrou: desde que a teoria da separação dos poderes, consubstanciada por Montesquieu e influenciado por Thomas Hobbes, Rousseau e Locke, sempre se estabeleceu como condição essencial que os poderes pudessem agir de maneira harmônica, mas absolutamente independentes entre si. Delegado Marcelo Freitas acrescentou: tenho a ficha limpa e o nome limpo para assinar pedido de CPI contra quem quer que seja, para demonstrar à sociedade brasileira que os poderes devem ser harmônicos, independentes entre si e que não há absolutamente ninguém em nossa República que se encontre acima das leis da nossa nação. O deputado lembrou que a função de legislar cabe ao legislativo e não a qualquer tribunal, e conclamou os colegas a fazerem respeitar o parlamento. Ele concluiu apontando: deixo claro também que ocorreram vários excessos por parte dos tribunais superiores, excessos que precisam ser recompostos, corrigidos, para que, de fato, o país tenha tranquilidade. É isso que todos nós queremos. A Casa do Povo, esta Casa Legislativa, deve e será preservada porque nela há deputados corretos, honestos, nomes limpos e ficha limpa. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 16 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, subo neste momento a essa tribuna dessa casa para poder registrar e ressaltar a importância de independência e harmonia entre os poderes. Na noite de ontem, eu tive o cuidado de assinar o pedido de CPI protocolado pelo nosso colega deputado federal Marcel Van Hatten, que objetiva discutir eventuais abusos cometidos pelos tribunais superiores, mormente por seus ministros. Desde que a teoria da separação dos poderes
foi consubstanciada por Montesquieu, influenciado que foi por Thomas Hobbes, por Rousseau e Locke, sempre se estabeleceu como condição essencial que os poderes pudessem agir de maneira harmônica, mas absolutamente independentes entre si. Compreendo com clareza e chancelei, como de fato chancelo, o pedido do nobre deputado Marcel Van Hatten, porque entendo que os poderes de nossa República hoje estão agindo em completa falta de sintonia, e especialmente pelo ativismo judicial de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Não respondo, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a absolutamente nenhum processo judicial. Então tenho a ficha limpa e o nome limpo para assinar pedido de CPI contra quem quer que seja, para demonstrar à sociedade brasileira que os poderes devem ser harmônicos e independentes entre si, e que não há absolutamente ninguém em nossa República que se encontra acima das leis de nossa nação. Compreendo que essa casa precisa encontrar o seu papel, juntamente com o Senado, para poder compreender que as leis de nossa nação devem ser emanadas desse poder, e é ele que deve, de fato, suprir eventual ausência legislativa, e não os tribunais superiores, mormente o Supremo Tribunal Federal, como tem acontecido de maneira muito recente, impelido que é, às vezes, por partidos que sequer têm composição nessa Câmara dos Deputados. Enxergo também, senhor presidente, para poder ficar claro, que ocorreram vários excessos por parte de tribunais superiores, e esses excessos precisam ser recompostos, precisam ser corrigidos, para que de fato o país tenha tranquilidade, e é isso que todos nós queremos. A Casa do Povo, essa Casa Legislativa, deve e será preservada, porque nela há também deputados corretos, honestos, nomes limpos e ficha limpas. Obrigado, presidente. Obrigado, nobre. Mas eu quero só lembrar que eu adorei todas as intervenções, são profundas e muito também indignadas sobre um estado de exceção que está imperando no Brasil, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal instaurada no Brasil. É uma ditadura que está sendo instaurada no Brasil por esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravemente ainda, pelo fato de 10 ministros terem conestado essa barbaridade que foi realizada. Mas eu quero só lembrar que o doutor Sérgio Dario fez uma análise profunda e geral sobre o aspecto da ilegalidade e inconstitucionalidade desses inquéritos e dessa putaria, mas ele, a sua tese é de que realmente é natimorto. O inquérito é natimorto, os inquéritos são natimortos, e a portaria também. Eu gostaria de discordar dele nessa conclusão, embora elogiando profundamente a sua descrição sobre as ilegalidades havidas. Não é natimorto, não. Ele tem um efeito brutal. Esses inquéritos têm um efeito enorme na sociedade, estão criando um constrangimento na sociedade, um medo na sociedade, um terror na sociedade, de falar mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é o que eles queriam, isso é que eles desejavam e desejam com o inquérito. Eles não querem nada que o inquérito seja julgado em primeira instância, que vá para lá, que seja arquivado, porque não tem consistência. Não interessa a mim. Interessa que eles, ao prorrogar 6 meses, não prorrogando, agora com o aval de 10 ministros, eles vão prorrogar, é para criar o terror na sociedade, criar o estado de exceção que eles estão criando na sociedade. Esse é o objetivo. E, portanto, a questão aqui também, eu gostaria de elogiar muito todos os que falaram a respeito desse assunto, somente o doutor Greco também, que foi muito claro na sua posição. E eles não é uma questão, não é um inquérito político, é um inquérito de autodefesa de todas as barbaridades que eles fazem.
certo? Eles não querem ser criticados porque eles fazem barbaridades, hora para um, hora para outro. Uma hora eles vão lá e acabam com o COAF, congelam o COAF. Depois, outra hora, eles atacam o presidente da República. Outra hora, eles atacam o PT. Outra hora, atacam o Centrão. Quer dizer, eles vão de acordo com os interesses do momento, interesses políticos dele. De modo que não é uma política feita a esses inquéritos, não tem a finalidade só de atacar o governo atual. Atacar quem vier, conforme as conveniências. O que eles querem é se autodefender, dizer, nós vamos criar todas as arbitrariedades e dominamos o país, porque eles dominam, o Supremo Tribunal Federal domina o país hoje, manda o país, dominação, aí no sentido bem político da palavra, dominam o país, tá certo? E não querem nenhuma crítica. E quem criticar, como foi muito bem explicado aqui pelo Paulo Faria, quem criticar, tá certo? É preso e usa com tornozeleira, tá certo? E usa o que precisar, porque realmente é um jeito que não pode ser criticado. É um Estado muito pior que o AI-5. Eles falam, eles querem voltar com o AI-5, eles vão perder. Eles estão praticando o AI-5. Esses inquéritos são um AI-5. Qual é a diferença deles com o AI-5? Pelas arbitrariedades, pelas violências que eles fazem contra as suas vítimas. Eles, vítimas, criam vítimas, tá certo? Porque não pode dizer absolutamente nada das coisas que esses ministros fazem com as suas famílias. Ao defender as famílias, estão dizendo porque a família também faz coisa errada, tá certo? Então eles sabem, que todo mundo sabe, está lá na Lava Jato, todas as denúncias de empreiteira, tem o nome lá de famílias dos ministros, tá certo? Então eles não querem isso, eles querem criar o terror no Brasil. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria. É essa a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo. Então eles vão até o fim do mundo fazendo esse tipo de arbitrariedade contra a sociedade brasileira. Nós não temos mais um Estado democrático no Brasil. É conversa fiada. O Estado democrático brasileiro está suspenso, pelo menos. Não, há uma suspensão do Estado Democrático de Direito no Brasil enquanto viger esse tipo de conduta e de inquéritos e portarias do Supremo Tribunal Federal.